Esse aqui é o nosso mapa mental de hoje. Vou estar falando aqui com vocês hoje basicamente sobre escala, que é um tema que bastante importante. Muito desse material aqui eu me baseei no curso da escala secreta, parte com a minha experiência do que eu já tive desde rodando os perpétuos há mais de um ano e meio. E também muito baseado no que o Rafa ensina como um todo e que ele vem atualizando para a gente ali sempre nas mentorias, sempre vem com alguma coisinha nova no tráfego, uma coisa que ele está testando, principalmente quando ele está no campo de batalha. Então eu costumo estar implementando tudo isso. Então muito do que eu vou estar ensinando aqui para vocês hoje é baseado na metodologia que o Rafa sempre traz aqui para a gente e que eu validei no campo de batalha. Então essa metodologia aqui vocês encontram com detalhe dentro do curso de tráfego, na parte do treinamento de escala secreta, porém tem algumas coisinhas aí que não estão ali porque estão um aprendizado que atualizou com o tempo, né? Então, o Rafa acabou trazendo para a gente nas mentorias e tudo mais. Então, às vezes você não pegou alguma coisa, às vezes não está tão claro e tão organizado da forma que eu estou trazendo aqui para vocês hoje. Transformei isso na metodologia mesmo aqui para ficar bem simples de vocês entenderem e um pouquinho mais de coisa prática para vocês entenderem, implementarem nas campanhas de vocês, tá? Basicamente, o método de escala é baseado em 6 fases, tá? A primeira fase é a fase padrão, e que muitas vezes a gente acaba negligenciando, como um todo, no dia a dia do tráfego, que são os testes. E essa é uma tecla que é um princípio, é um fundamento, que o Rafa gosta de falar bastante disso, de princípio e fundamento, e esse é um princípio, um fundamento essencial para a escala, que são os testes. E tem essa palavrinha aqui, que eu coloco até em caixa alta, que é constantes. Os testes são constantes, ou seja, os testes não param. Testes de criativo, testes de público, testes de copy, não para, é constante. Isso aqui é o que eu chamo de recurso das campanhas quando a gente começa a escalar. Nas campanhas, quando elas estão em fase de escala, são esses recursos aqui que a gente está testando constantemente, validando os melhores criativos, validando as melhores copy, validando os melhores públicos, que dão os recursos para as campanhas em escala conseguirem se manter no resultado que elas estão gerando hoje ou crescer. Se você não tem esses recursos aqui em constante aprendizado, em constante teste, encontrando novos validados aí, você acaba tendo as suas campanhas em escala diminuindo o faturamento, diminuindo o resultado como um todo, porque você não tem dado esses recursos para essas campanhas. Então é essencial que vocês tenham esses testes rodando constantemente. Esse é um erro muito comum e que eu sempre falo aqui, basicamente em toda a tutoria, com relação aos testes. Não pode negligenciar os testes. E aqui, não vou detalhar muito aqui, porque eu já abordei bastante com vocês aqui nas tutorias, mas de forma bem simples, trouxe alguns pontos aqui diferentes que eu fui encontrando e conectando com algumas aulas a mais que eu estava vendo e algumas mentorias do Rafa para contribuir também com vocês, tá? Basicamente, com relação aos criativos, é o seguinte, se você achar um criativo que vende no teste, ou com aquele público do teste que você testa, que normalmente é um público já validado, um público campeão que a gente tem, ali mesmo na campanha de teste criativo, você já pode fazer de 5 a 20 cópias daquele criativo, daquele conjunto ali, se você já identificou que ele é um criativo campeão. Por que isso? Porque isso a gente consegue entrar em fase de escala um pouco mais rápido. Uma coisa que eu estava implementando aqui, eu estava vendo que alguns outros mentores estavam fazendo também, que era uma das coisas que eu estava fazendo, que estava sempre falando, é a gente passar fase por fase. Então, do teste criativo, a gente manda esse melhor criativo que a gente encontrou para o teste de público, do teste público manda para a campanha ABO e da campanha ABO manda para a CBO. Porém, vendo algumas indicações ali que o Rafa trouxe para a gente, até com os outros mentorados, ele deu essa sacada aqui, e é uma sacada que tem funcionado bem, e eu tenho implementado, então já deixo aqui como uma sacada diferente para vocês estarem implementando também. Então, na sua própria campanha de teste de criativo, se você identificou o melhor criativo, nessa mesma campanha, você faz o quê? Você vai desligar os que não estão bons, vai pegar o campeão, vai continuar com ele ali e vai duplicar ele várias vezes ali dentro daquela mesma campanha, o que vai facilitar para a gente começar a entrar no processo de escala em cima daquele criativo de forma mais rápida e ele não demorar tanto para saturar, porque senão a gente precisaria pegar esse teste criativo, mandar para público, mandar para BO e depois para CBO, que é uma das campanhas principais. Então a gente começa a entrar em escala logo na campanha de teste de criativo, ok? Com relação a copy, esse foi um conceito que o Rafa trouxe recentemente na mentoria, com relação a texto principal, títulos de anúncio e descrição do anúncio. Normalmente, pelo que eu já vi, que a maioria dos mentorados costumam colocar um texto principal, um título de anúncio e às vezes nem utiliza a descrição. Porém, essas aqui são algumas variáveis que, da forma que o Rafa trouxe ali para a gente na última mentoria, da forma que ele está testando essas copies, fazem bastante diferença, que é o que ele chama de teste de copy dos anúncios. Então, ele utiliza o mesmo anúncio, uma mesma imagem, um mesmo vídeo, e varia somente o texto principal, varia somente os títulos do anúncio ou a descrição dos anúncios. Basicamente, ele está testando copy. E desses testes, ele varia de um para o outro, somente o texto principal, somente o título do anúncio, e encontra as melhores combinações, as que têm melhores CTRs, a que tem mais cliques e tudo mais. Então, esse é um tipo de teste que é bem válido vocês estarem fazendo também, tá?
e que faz total sentido para a gente conseguir encontrar anúncios com maior CTR. Esse é o objetivo principal. Quando a gente testa essas combinações aqui com o mesmo vídeo, com o mesmo anúncio, a gente consegue estar encontrando anúncio com maior CTR, texto principal, título do anúncio e descrição do anúncio. Com relação ao público, nada de muito novo aqui, mas outra coisa que eu queria achar interessante aqui para vocês é encontrar criativos e públicos validados. Você pode enviar direto aí para as campanhas em CBO e, em paralelo, testando novas variações em ABO, tá? Encontrando criativos e públicos validados, você pode enviar direto para a CBO. Essa foi uma coisa que eu vi o Rafa dando, uma indicação para o mentorado também. Eu não havia testado, normalmente, como eu falei, eu estava seguindo o fluxo de passar cada etapa, então teste criativo, depois teste de público, depois ABO e depois CBO, um caminho normal, que é importante que a gente continue mantendo, porém, nesse meio tempo, a gente consegue estar adicionando esses criativos e públicos validados já direto para a campanha em CBO, que cai exatamente nessa questão aqui de cima. Quando a gente começa a fazer duplicações em cima dentro da própria campanha de criativos mesmo, fazendo uma duplicação de 5 a 20 cópias ali, a gente entra nesse mesmo conceito de acelerar o processo de escala, ao invés de estar esperando esse criativo e esse público validado passarem por todas essas etapas até chegar na campanha CBO. Então, meio que a gente encurta mais esse processo, pega os melhores criativos, pega os melhores públicos validados e já envia direto para a campanha CBO. E, em paralelo, a gente pega esses criativos e segue o fluxo normal. Então, a gente pega esses melhores criativos, esses melhores públicos e deixa ele testando em ABO. Porém, a gente já adiciona ele também para rodar numa campanha CBO e a gente está validando esse processo na escala e acelerando esse processo como um todo. A segunda fase é a parte de ignição. Após a gente descobrir os criativos, os públicos campeões, a gente adiciona os criativos campeões na campanha com todos os públicos campeões. Tá? Esse aqui é um conceito bem legal. Sempre iniciamos conjuntos de anúncios com baixo orçamento por dia, uma média de R$ 20 a R$ 50 por dia em cada conjunto. E qual é a ideia dessa campanha de ignição? É literalmente a gente conseguir fazer aqui, o objetivo é teste de escala. A gente basicamente vai estar testando se esses conjuntos com os criativos que a gente encontrou, eles têm uma boa sensibilidade para a escala, porque aqui a gente vai conseguir encontrar aqui alguns criativos e alguns conjuntos que vão conseguir performar bem, e a gente vai separar esses melhores, e vão ter outros também que não vão performar tão bem, e esses a gente vai desligar. Então, esses anúncios que não se destacaram, esses conjuntos que não foram tão bem, a gente desliga, e os que passaram por esse teste de escala, que foram aqueles que se desempenharam e tiveram um resultado melhor, a gente passa para a próxima etapa, tá? O objetivo dessa campanha de ignição é basicamente a campanha principal em ABO, onde basicamente a gente tem um público validado com 3 criativos validados diferentes. A gente duplica aqui esse mesmo conjunto que a gente encontrou por no mínimo aí 10 vezes, testando vários clusters aqui. O objetivo é testar as fatias de público, encontrar as melhores fatias desse público e desse criativo campeão que a gente encontrou. Então, após descobrir os campeões, a gente adiciona os criativos campeões na campanha com todos os públicos campeões que você tem, e aí dessa forma a gente consegue estar encontrando esses criativos que têm melhor desempenho numa campanha quando elas estiverem indo ali para a escala, tá? Terceira fase, basicamente, análise de métricas. A análise de métricas envolve a gente encontrar principalmente o nosso custo por finalização de compra máximo. Esse é um conceito que eu vejo que muitas pessoas também acabam ignorando, assim como os testes constantemente, as pessoas acabam não testando a devida quantidade que precisa estar testando de anúncio, de público. Esse é um erro comum. E um segundo erro é não conseguir encontrar essa finalização de compra máxima. Às vezes a pessoa não definiu. E essa aqui é uma métrica essencial para a sua análise de métricas, porque é a partir da finalização de compra e do custo por compra que a gente define quais criativos, quais conjuntos, quais públicos estão sendo bons o suficiente naquelas campanhas, né? Então, se eles estão sendo bons para conseguir escalar, se eles estão sendo ruins para a gente desligar, ou se eles são criativos que são medianos. Então, não tem problema a gente manter eles rodando ali, só não pode estar mexendo nele. Como é que a gente entende esses cenários? Basicamente, definindo o nosso custo de finalização de compra máximo, porque se a gente não sabe quanto que a gente pode pagar, se passar desse valor, a gente já entende ali que a gente não pode estar continuando com aquele anúncio. E tem algumas variáveis ali que a gente precisa prestar atenção. Tomar a decisão de escalar ou não, baseado no custo de finalização de compra e custo por compra. Um erro comum no perpétuo é a gente se basear muitas vezes só para o custo por compra. Então, se a gente só nos baseia como um todo a nossa otimização no custo por compra, isso acaba afetando e, de certa forma, não deixando a nossa otimização e a nossa análise tão certeira. Por quê? Porque quando o custo de finalização de compra está um pouco abaixo, quando o custo de finalização de compra está um pouco mais caro, a gente tem alguns cenários diferentes do que a gente deve estar fazendo com esse conjunto. Por exemplo, aqui, vou pegar aqui o mapa mental, só para vocês terem uma ideia de gerenciamento do tráfego. É a parte de limpeza.
Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cenários. E nesses cenários a gente observa aqui que a gente tem cenário de checkout barato, tem cenário de checkout caro. E aqui no checkout barato e venda cara, a gente tem aqui o cenário da gente aguardar um dia. Mas muitas vezes, quando a gente não entende que a nossa, só olha só às vezes para compra e tudo mais, o custo por compra, a gente vê que a nossa venda está cara e a gente vai desligar, ponto e acabou. Mas só que a gente não pode olhar só para a venda cara, que é o custo por compra. Se a gente entende que tem um checkout e o checkout está barato, a gente aguarda mais um dia. Porém, se a gente estivesse só olhando para o custo por compra, provavelmente a gente desligaria esse conjunto. E caso esse conjunto aqui, aguardando um dia e gastando aí pelo menos 80% do valor do produto, ele tenha um CPA melhor, ele consiga fazer 1 ou 2 vendas, o CPA desse conjunto vai melhorar. Então, melhorando, a gente escala esse conjunto. E caso você não estivesse olhando para o customização de compra, que é o Initiate Checkout, você teria desligado. Então, basicamente, você estaria perdendo um conjunto aqui à toa, porque você não olhou para o custo de finalização de compra, que é uma métrica essencial para vocês estarem olhando. Um outro cenário bem comum aqui com relação ao custo por initiate checkout, o custo de finalização de compra, é o checkout caro e venda barata. Se você olha só para venda barata, olhando ali para um conjunto específico, ele está vendendo bem, o custo por compra está legal, e você aumenta o orçamento, e no outro dia você dá uma olhada nesse conjunto de novo e vê que esse conjunto começou a gastar mais do que devia, então às vezes ele estava num custo por compra barato, e no outro dia ele foi para o custo por venda ali caro. Por quê? Porque às vezes esse conjunto estava com um checkout caro. E quando ele está com checkout caro, ele está mostrando para a gente que ele está vendendo um pouco na sorte. Então, a gente não faz nenhuma otimização nele. A gente mantém ele do mesmo jeito que está, não altera o orçamento, não duplica e não faz nenhuma alteração nele. A gente só mantém ele ali sem nenhuma alteração, porque ele vai contribuir com a escala como um todo. Não vai gerar um ROI, um retorno muito maior, porém, ele vai contribuir na escala como um todo ali, não vai gerar um lucro muito grande, mas ele ajuda. Então, é válido a gente deixar e manter ele. Caso a gente só olhe para o custo por compra, a gente acaba cometendo esse erro, às vezes escalando um conjunto que está mostrando para a gente que ele está vendendo, vamos dizer, ao acaso. Então, quando a gente olha para o checkout caro e o venda barata, a gente mantém esse conjunto sem nenhuma alteração, porque caso a gente faça alguma alteração, esse conjunto vai parar de performar, vai empatar ou até ir em prejuízo. Então, esses aqui são 2 cenários bem comuns que, caso a gente não olhe para o custo de finalização de compra, a gente acaba cometendo alguns erros na otimização. Na análise de métricas, depois de encontrar o custo de finalização de compra máximo, esse aqui é até uma dica que eu dei aqui, que eu acho bem interessante colocar aqui para vocês, é ter o custo por finalização de compra máximo e se o custo por compra em um post-it. Essa aqui é uma dica bem legal, que dependendo, você pode utilizar um post-it ou você pode colocar em um documento específico, onde você tem essas métricas principais de customização de compra máxima e custo por compra. Tendo isso bem mapeado, sei lá, às vezes você cola no seu notebook, coloca na sua mesa, e quando você for otimizar, você vai ter essas métricas bem claras do que você vai estar analisando em cada conjunto e avaliando esses cenários que eu mostrei aqui para vocês. Checkout caro, venda cara, desliga, não tem conversa. Checkout barato e 0 vendas, aguarda um dia. Checkout caro e venda barata, mantém. Checkout barato e venda barata, que é o nosso cenário ideal, a gente escala. Tendo essas 2 métricas bem claras aí num post-it, num documento, isso facilita no seu dia a dia e na sua agilidade na otimização como um todo. O segundo passo aqui na análise de métricas é a gente analisar as métricas como um todo e entender quais combinações de criativos, de copy, de público, quais duplicações e conjuntos funcionaram melhor. E isso aqui a gente encontra basicamente nas campanhas de teste de criativo, que são aqui na fase 1 que a gente tem, testes de copy e testes de público. Baseado nessas informações e depois nessa fase 4 de limpeza, a gente vai entender quais são as melhores combinações de criativo mais copy, criativo mais copy, mais público. E, por último, criativo, mais copy, mais público e mais fatia de público, que é melhor ali para a parte de escala. Então, ela se desempenha e tem um melhor resultado quando a gente entra em fase de escala. Então, esse aqui são as combinações que a gente acaba encontrando com o tempo, tá? Quando a gente faz esses testes aqui constantemente e a gente vai brincando com isso. Às vezes a gente pega um criativo campeão aqui, mistura com uma copy campeã que a gente encontrou, pega esse criativo campeão que às vezes a gente encontrou 1 mês atrás, 2 meses atrás e combina com uma copy que a gente encontrou atualmente, combina com um público que costumava vender bem para você quando você iniciou no projeto e depois você começa a brincar com as fatias de público também desse mesmo público campeão. Então, essa aqui são as combinações que a gente acaba encontrando ao analisar as métricas dessa campanha e dessa fase 1 de teste de criativo, teste de copy e públicos, e também aqui na fase de ignição, onde a gente faz o teste das fatias de público na campanha principal em ABO, tá bom?
Depois da fase 3, que é a análise de métricas, a gente vai para a fase 4, que é basicamente o que a gente faz todo dia, que é a limpeza das campanhas, ou seja, a otimização, a velha e boa otimização aqui, tá? Otimização, muitas vezes a gente faz diária, algumas outras a gente faz um pouco mais espaçada, às vezes de 2, 3 dias, por exemplo, para adicionar novos criativos e desligar criativos ruins, adicionar novos públicos para estar testando, novas copies. Normalmente a gente dá um espaçamento maior e uma otimização que é feita mais constantemente são aquelas otimizações de orçamento. E desligar o que não está bom, o que está ruim assim, a gente vai tirando das campanhas diariamente. Mas otimizações mais pesadas a gente faz aí de 2 a 3 dias. Na parte de limpeza, o que a gente faz? A gente escolhe o quanto que a gente quer pagar por venda, ou seja, o nosso CPA ideal, e deixa gastar aí, mais ou menos, aí, dependendo do ticket do seu produto, até o dobro, para a gente tomar uma decisão de desligar ou não. Isso é algo aqui que você define, e que é importante você definir, que é um tempo mínimo ali, um ticket mínimo que aquela campanha, aquele conjunto tem que estar gastando para você decidir se vai desligar ou vai continuar mantendo ele. Isso vai variar de acordo com o ticket do seu produto, tá? Mas aqui no caso, o Rafa colocou esse exemplo aqui na aula, na parte do curso ali de lote seu funil, de deixar para gastar pelo menos o dobro. E um erro comum aqui, que eu acho interessante a gente colocar, é desligar os conjuntos antes da hora. Ou seja, desligar os conjuntos antes que eles gastem um orçamento mínimo, porque às vezes quando a gente deixa um conjunto gastando um orçamento ali menos do que ele deve, acaba que a gente tem um teste que não é tão válido assim, porque aquele conjunto, às vezes, você deixando ele gastar um pouquinho mais, dando ali pelo menos 80% da verba do produto, por exemplo, um outro exemplo aqui é deixar o conjunto gastar, que é deixar o tempo do produto ali sendo gasto ali de acordo com o ticket do produto, então gastar pelo menos 80% do ticket do produto para tomar a decisão de desligar ou não. Quando a gente tem esses dois, esse aqui são dois cenários, esse aqui, deixa eu colocar aqui, como se guiar na otimização, quando saber, né, o momento ali de desligar um conjunto ou não. E duas opções que você tem aqui é a primeira, você gastar pelo menos 80% do ticket do produto naquele conjunto, e aí sim você toma a decisão de desligar ou não, baseado nesses cenários aqui de checkout barato, zero vendas, checkout barato e venda cara, checkout caro e venda barata, e baseado nisso você toma a decisão se faz sentido desligar ou não esse conjunto. Aqui no mapa mental, ó, ele dá aqui uns exemplos de 80% do preço do produto. Ó. Aguarde gastar o valor de 80% do produto, pode ser que ele venda de 2 a 3 e acabe por ficar com CPA ótimo. Se não fizer vendas baratas, desligue. Nesse exemplo aqui, o Rafa traz um exemplo ali de otimização de quando a gente desligar um conjunto ou não, baseado no ticket do produto. E esse ticket do produto é 80% do ticket do produto aqui, tá? Aí você toma a decisão ali se realmente faz sentido desligar ou não. Em alguns cenários aqui, do conjunto como um todo, quando o conjunto não gera nenhum initiate checkout e já gastou bastante dinheiro ali, sei lá, se é 50% do ticket do produto e não está realmente gerando nenhum tipo de venda, é um sinal que aquele conjunto não está performando tão bem. Então, você não precisa esperar ele gastar necessariamente os 80% ali. Às vezes, tem alguns conjuntos que têm um CPC muito alto e fora do comum ali. Então, a gente consegue observar de forma bem clara ali, olhando e comparando com os outros conjuntos, que o CPC, que é o custo por clique, está muito maior do que o normal. Às vezes, o CTR está muito abaixo do normal ali, comparado aos outros conjuntos que você está tendo ali e está analisando, ou comparado até com sua média histórica. Então, são alguns conjuntos ali que a gente acaba observando que acabam se destoando bastante. Então, nesses exemplos aqui, é uma observação para você ficar ligado, que tem alguns conjuntos que acabam se destacando de forma negativa, então a gente consegue estar desligando eles antes um pouco até de gastar 80% do ticket do produto, porque são conjuntos que não estão performando bem, o custo per click está muito alto, o CTR está muito baixo, às vezes não gerou nenhum initiate checkout e gastou ali, sei lá, 50, 100, 70, 100 reais, então é um conjunto que realmente o custo por initiate checkout dele já fica muito alto e fora do comum, então não faz sentido a gente continuar. Mas duas opções que você tem aqui para estar se guiando na sua otimização é gastar pelo menos 80% do ticket do produto naquele conjunto, deixar ele gastar um pouco a mais, ao invés de desligar os conjuntos muito cedo, que é um erro comum, então a gente acaba não tendo um resultado esperado ali naqueles testes e um resultado até razoável para a gente tomar uma decisão se aquele criativo, se aquele público, se aquele conjunto funcionou realmente ou não. Outra coisa
buscar fazer uma média. Quero ter gasto pelo menos o dobro do que eu quero pagar pela venda para tomar uma decisão se desligar ou não. Aqui é um exemplo, tá? É o exemplo desse ticket aqui em cima. Então, nesse caso aqui, um exemplo de um produto de 97 e quer pagar R$ 50 por venda, então, normalmente, o que você vai fazer? Você vai buscar gastar pelo menos R$ 97 ou até R$ 100 naquele conjunto específico para tomar uma decisão se você vai continuar investindo dinheiro naquele conjunto ou não. Você vai desligar aquele conjunto, tá? Então, nesse exemplo aqui em cima, esse é um exemplo de ticket de produto para vocês tomarem a decisão. Nessa parte de limpeza, a gente tem uma etapa bem interessante também, que nessa etapa de limpeza, a gente consegue estar executando e o gerenciador atualmente nos permite fazer isso. Então, em alguns anúncios, quando a gente vai tomar essa decisão de desligar ou não, uma das coisas que a gente pode fazer antes mesmo de desligar um conjunto, que às vezes ele não está performando tão bem, ele está com custo por initiate checkout caro, está com custo por compra caro, é avaliar o detalhamento desses conjuntos. E lá no gerenciador, e avaliar a idade desse conjunto, o gênero desse conjunto, o posicionamento e os estados que mais venderam. Às vezes tem uma idade, às vezes tem algum gênero ali, dentre toda aquela média que vai fazer ali no gerenciador, que ele acaba gerando um custo por compra melhor, um custo por compra mais barato. Mas quando você vai olhar na média de todas as idades que ele rodou, o custo por compra está muito alto, o custo por initial checkout está muito alto. Então, às vezes, separando uma idade específica, a gente consegue ver que um gênero ali específico está gerando um resultado muito bom. Então, o que a gente pode fazer? A gente duplica esse conjunto e segmenta somente esse gênero, né? Então, se é masculino ou feminino, e coloca para rodar somente para esse gênero. Se é a idade, você pega aquela idade específica do conjunto que está melhor performando, que está gerando concurso por resultado legal, mas só que na média não está bom, duplica e deixa só ela rodando e desliga a anterior. Às vezes tem algum estado em específico que os seus anúncios estão rodando que eles estão vendendo mais. Então, o que você faz? Você duplica esse conjunto e segmenta depois para esse conjunto continuar rodando somente para um estado específico e você avaliar se o resultado desse conjunto vai ficar bom também, assim como ficou anteriormente ali, segmentando e detalhando somente num posicionamento, num detalhamento específico, tá? Então, basicamente, você duplica e limita ele ali. Um ponto interessante é o volume. Então, é interessante que para você tomar essa decisão de detalhamento, você tenha uma atenção ali com relação ao volume, ou seja, a quantidade de vendas que esse conjunto, nesse detalhamento de idade, de gênero, de posicionamento, fez. Então, às vezes, se fez só uma venda, é pouco dado para a gente estar tomando uma decisão se realmente faz sentido estar duplicando aquele conjunto. Mas se esse detalhamento de idade, uma idade de 35 a 45 anos, fez ali 4 vendas, 5 vendas, naquele intervalo de idade ali, com um custo por initiate checkout bom e um custo por compra bom, faz total sentido a gente estar duplicando e estar testando esse conjunto só nesse segmento de idade. Aqui no gerenciador, vou mostrar aqui para vocês como é que a gente identifica isso aqui na prática. Basicamente, a gente seleciona a campanha que a gente quer estar analisando, vem aqui nesse botão do lado de... bem aqui mesmo, do lado de relatórios, que é basicamente o detalhamento, ó, quando a gente coloca a mão aqui em cima, a gente vem aqui por veiculação. Quando a gente seleciona a idade, aqui vão ter os conjuntos, ó, e basicamente quando a gente seleciona essa opção, deixa eu ajustar aqui a minha coluna personalizada. Tá em 2022. Deixa eu colocar a data aqui certo, nos últimos 7 dias. Beleza, pegar essa campanha aqui. Nessa campanha aqui, a gente tem alguns conjuntos ativos, beleza? Deixa eu pegar uma campanha que está vendendo um pouco mais aqui, para a gente ter um pouco mais de dado. Essa aqui, ó, 24 finalizações. Isso aqui tem um pouco mais, tem 40 finalizações. Pronto, seleciono aqui a campanha, seleciono o conjunto, vem aqui em detalhamento, por veiculação, aqui tem idade, tem aquela opção de gênero que eu falei, tem a oposição de região, de país, dispositivo de impressão, se é Samsung, se é da Apple, etc.
plataforma, o posicionamento, então se é feed do Instagram, se é Stories, se é somente Reels, se é somente no Facebook, etc. A gente consegue estar brincando com essas segmentações aqui, idade e gênero também. No caso, vou dar um exemplo de idade. Fiz ali, selecionei, coloquei minha coluna personalizada que eu utilizo aqui para a parte de escala. Aqui nessa parte vai vir o quê? Vem aqui o conjunto e dentro desse conjunto aqui vai vir esse detalhamento. Então vai vir aqui desse conjunto o anúncio em si, os resultados que esse conjunto rodou dentro do público ali de 25 a 34 anos, do público de 35 a 44, 45 a 54 e 55 a 64. Nesse caso aqui, o público que, o conjunto ali em si, que está com o detalhamento que mais se destaca, é o conjunto de 35 a 44 anos. Então, nesse caso aqui, a gente consegue estar fazendo aquela avaliação que eu falei para vocês. Aqui, a gente tem 12 finalizações de compra, o custo de finalização de compra está mais baixo, então é um bom sinal aqui para mim, e o custo por compra está baixíssimo. Aqui no nosso caso, esse conjunto fez 6 compras a R$17. Beleza? No caso desse conjunto de 6 compras, 5 foram no público de 35 a 44 anos. O custo por o CPC aqui, ele está relativamente baixo, tá bom aqui. O CTR desse conjunto, nesse segmento de idade, está 3,87, muito bom. E aqui a gente tem 5 compras, então o requisito de volume ele atende, o requisito de finalizações de compra o suficiente ele atende também, o custo de finalização de compra está dentro do ideal e o custo por compra está dentro do ideal. Então uma coisa que eu poderia fazer aqui, simples, no caso esse aqui é um conjunto bom, tá? Mas no caso a gente pode utilizar isso para um conjunto ruim também, que não está gerando um resultado legal. Dentro desse conjunto que não tem um resultado legal, pode ser que ao duplicar ou você abrir ele mais detalhadamente ali, você consiga encontrar algum segmento de idade, algum gênero, algum país, algum posicionamento que esteja com custo de finalização de compra mais baixo, um custo por compra mais baixo, e ao duplicar, a gente consegue estar encontrando esse público e testando, tá? Então aqui, ó, nesse caso, o que eu poderia fazer? Vim aqui, duplicar, apertaria aqui em duplicar, entraria no conjunto e segmentaria aqui, ó, editar e colocaria só essa idade. Vamos fingir que eu dupliquei aqui, entraria aqui nesse conjunto novo. Normalmente eu gosto de colocar um nome ali em cima, já com esse segmento de idade específico, para eu saber que eu fiz essa alteração. E aqui eu substituiria do 30 para 35 e 35 a 45 anos, que é esse segmento aqui a 44 anos, que é esse segmento aqui desse conjunto, e eu avaliaria aí, deixando esse conjunto rodar um pouquinho mais, para a gente ver se esse resultado aqui desse conjunto ficaria ainda melhor, até se manteria conforme ele está aqui nessa média como um todo, para gerar ainda mais resultado, tá? Então esse aqui é um exemplo bem prático e simples que a gente pode estar utilizando, tanto para conjuntos bons, na parte de campanhas em escala, na campanha principal em ABO, quanto na parte de testes de público. Às vezes tem um conjunto ali no teste de público que não está performando tão bem, e dentro daquele segmento ali, de um detalhamento específico de gênero, de posicionamento, pode ter ali algum segmento ali específico de idade que performe melhor. Então a ideia principal aqui é que você tenha a mentalidade de garimpeiro, aqui dentro do gerenciador, desses testes de público, de testes de criativo, campanha ABO, para a gente conseguir extrair mais lucro de determinados conjuntos, de determinados testes, de determinadas campanhas principais ali, porque isso aqui possibilita que a gente tenha mais margem para conseguir ter mais conjuntos mais validados, para ter mais campanhas, mais públicos para estar testando, mais públicos e fatias para estar testando ali na parte de ABO. Tá? Então, isso aqui é uma etapa bem legal. Não desligue um conjunto antes de analisar os detalhamentos, que é basicamente ter essa mentalidade de garimpeiro aqui na parte do teste público, na parte de campanha principal como um todo, perfeito? Essa aqui é uma coisa, a última coisa com relação à otimização na fase 4. A fase 5, que isso como um todo vai contribuir nas suas campanhas como um todo, é a parte de escala. Na parte de escala, a gente tem aqui duas campanhas que a gente nomeia aqui no caso de campanha principal em ABO e campanha principal em CBO. O que a gente faz em cada uma delas? Na campanha principal em ABO, a gente basicamente vai escalar de forma vertical e de forma horizontal. Na parte de escala vertical, basicamente a gente vai aumentar o orçamento de um bom conjunto ali, então aqueles conjuntos que tiverem um custo de finalização de compra dentro do ideal, um custo por compra abaixo do ideal e tem um bom volume de vendas ali, pelo menos 2, 3, 5, quanto mais vendas, melhor aquele conjunto para a gente conseguir ter uma decisão melhor, porque quanto maior o volume, melhor, porque se for uma venda, pode ser uma venda ali que rolou na sorte, então quanto mais volume de venda e mais valor investido que a gente tem naquele conjunto, melhor para a nossa decisão, e basicamente a gente aumenta 25% dos orçamentos nos conjuntos diariamente, até esse conjunto continuar atendendo esses cenários aqui e esses requisitos de estar com customização de compra dentro do ideal, o custo por compra abaixo do ideal e ter um bom volume de vendas. Atendendo esses requisitos, a gente aumenta o orçamento dele todo dia 25%
conforme ele atenda esses requisitos. Uma segunda coisa que a gente faz na campanha principal em ABO é a escala horizontal, que é basicamente a gente duplicar várias vezes esse mesmo conjunto. Aqui, dependendo do momento que você está, a gente consegue fazer de 2 duplicações até 50. Aqui no caso eu coloquei 5, mas tanto faz. Dependendo do momento que você tiver aí, você pode ter ali uma otimização, uma duplicação de 5, mas aqui no caso você pode fazer até mais duplicações do que tem aqui, porque isso aqui contribui na sua escala nessa campanha como um todo. Nesse caso, de duplicar várias vezes esse conjunto, duplicando várias vezes, a gente vai conseguir encontrar aqui vários conjuntos, várias duplicações ruins, então é aqui que a gente tem o objetivo de encontrar fatias de público, a gente vai encontrar muito mais ruim do que fatias boas. Outras fatias na média ali, em torno de uns 15%, a gente vai encontrar de fatias medianas, então não gera tanto lucro, mas contribui, né, na escala como um todo, e a menor parte do que a gente vai ter encontrando ali, uns 5%, a gente vai encontrar de públicos que realmente são públicos com custo por realização de compra bom, um custo por compra bom e tem um volume de vendas razoável. Esse é o nosso objetivo, encontrar esses públicos. Encontrando esses públicos, a gente consegue estar levando esses públicos para a próxima etapa, e nesse caso aqui já está tendo algum lucrozinho, e indo para a próxima etapa em CBO, que é onde realmente mora o lucro das campanhas. Aqui nessa parte de duplicar na escala horizontal, tenho algumas dicas aqui para vocês, que é principalmente essa relacionada à duplicação de algumas variáveis ali na parte de duplicar. Normalmente, quando a gente duplica, a gente vai duplicar, e quando a gente duplica ali 5, 10, 20, 30, 50 vezes, a gente vai duplicar aquele mesmo conjunto de forma igual, beleza? E não tem problema duplicar ele de forma igual. O que eu recomendo é que você duplique ali uma certa quantidade igual, não tem problema nenhum, que só vai ficar com cópia ali depois, então não vai ter nenhuma alteração, vai ser a mesma duplicação igual ao conjunto de origem, não tem problema. Porém, uma sugestão é que vocês, em determinadas quantidades ali, sei lá, se duplicou 20, você pega ali, faz 5, faz 10 duplicações e faz isso aqui que eu vou estar dando de sugestão, que é basicamente adicionar mais uma variável, alterar alguma variável dentro desse conjunto. Então, o que você pode fazer? Duplicou ali 20 vezes, 10 desses conjuntos aqui, você vai adicionar algum interesse a mais relacionado ao público que você quer encontrar nesse interesse, dessa forma que você duplica a campanha e acaba não concorrendo com você mesmo, porque quando a gente duplica o mesmo conjunto e faz aqui, sei lá, 30, 40, 50 vezes, é natural que a gente concorra com nós mesmos ali nos anúncios. Então, quando a gente altera, adiciona uma variável a mais, adicionando algum interesse a mais, limitando algum interesse específico que você queira ali do seu público e que faz sentido, alguma idade, algum gênero, algum posicionamento e alguma região específica, a gente tira esse efeito aqui final. O objetivo final dessa alteraçãozinha aqui é que a gente não concorra com nós mesmos ali no leilão como um todo ao anunciar para o mesmo segmento de público, porque a gente vai duplicar várias vezes, então é normal que a gente compita ali com nós mesmos. Então, nesse caso, é interessante que você tenha os conjuntos normais que são idênticos ao principal de origem, não tem problema, mas que você também tem alguns outros conjuntos ali com alguma variável a mais de diferente do público de origem principal, tá? Então, essa aqui é uma dica que é válida para vocês e é bem interessante. Uma forma de vocês estarem utilizando isso aqui é basicamente pegar o público de origem e identificar dentro desse público de origem, que nem a parte que eu coloquei de mentalidade de garimpeiro ali na parte de análise de métricas, é você encontrar dentro desse público principal de origem qual foi o melhor segmento de idade que teve um resultado melhor, que teve um custo por compra melhor, um custo por compra melhor. Gênero, a mesma coisa, qual foi o segmento de gênero, qual o intervalo de gênero, o gênero em si, masculino ou feminino, que gerou o melhor resultado, se foi todos, o posicionamento, se foi feed, que teve melhor custo por compra, mais vendas, se foi os stories, se foi mais o Reels, se foi mais no Facebook, você segmenta exatamente nesses exemplos aqui, baseado no resultado que já gerou no público de origem. Então, esse aqui é um exemplo bem legalzinho que vocês conseguem estar utilizando, tá? Na campanha em CV, que é a campanha principal, aqui eu vou mostrar para vocês na prática como é que a gente pode fazer isso. Então, basicamente aqui, ó, qual a ideia? Esse aqui na minha campanha, ó, é o conjunto que eu dupliquei várias vezes de forma idêntica, mas aqui nessa campanha eu também tenho esse conjunto aqui igual, onde eu consigo estar fazendo o quê? Eu teria que pegar um conjunto que gastou um pouquinho mais. Deixa eu colocar o período máximo aqui para facilitar. Beleza, esse aqui gastou um pouquinho mais, então ó, nesse Visa aqui, posso colocar aqui, acho que idade, vamos colocar idade. A gente coloca aqui o detalhamento de idade, vamos nesse público Visa Inc aqui, ó, para a gente conseguir encontrar dentro desse público aqui, ó, qual foi o segmento de idade que gerou mais conversão, ó. Se a gente olhar aqui na média, ele gerou 5 compras a R$ 79,35. Porém, teve o segmento aqui de 25 a 34 anos que gastou aqui R$ 44,
e gerou só um custo de finalização de compra e nenhuma venda, ou seja, bem ruim. De 25 a 34 anos, não me gerou um resultado legal. Do segmento de 35 a 44, gastou 143, tiveram 4 finalizações de compra a 35,85, que está bem alto, e um custo por compra de 143, está alto acima do meu produto, então não é um bom segmento. Já o melhor segmento aqui, que está dentro do custo de finalização de compra que eu quero pagar, está com volume legal de venda e custo de finalização de compra, e um custo por compra dentro do ideal, é o segmento de 45 a 54 anos. Então, do público de origem, que é esse Visa Inc. aqui, eu consigo estar duplicando esse conjunto e segmentando somente essa idade, 45 a 54 anos aqui. Eu aperto aqui em duplicar, duplico esse conjunto e segmento esse novo conjunto baseado somente nessa idade que melhor performou. Eu consigo fazer isso para idade, eu consigo fazer isso para gênero, vamos ver se tem algum gênero aqui nesse conjunto que performou melhor. Nesse caso aqui foi bem parelho, mas o público feminino aqui, ó, investiu 171, teve 7 finalizações de compra, uma custo de compra de 24, 2 vendas 85,88. Já no público masculino, tiveram 8 finalizações de compra, investiu um pouquinho a mais ali, em torno de uns R$ 50, custo de finalização um pouco mais caro e teve um pouco mais venda e um custo por compra mais baixo. Beleza, bem parelho aqui, mas tem alguns casos aqui de conjuntos que às vezes o masculino está vendendo muito mais barato que o feminino. Então, uma coisa que a gente pode fazer é duplicar esse conjunto e o próximo conjunto que a gente for testar, seguindo aquela linha, a gente só segmente esse novo conjunto, essa duplicação, somente no público masculino. A gente consegue estar adicionando aqui também aquela questão de um novo interesse dentro desse tipo de interesse que eu coloquei, que é o Visa, que eu posso duplicar esse conjunto e adicionar mais o interesse. O Visa, eu posso colocar ali, às vezes, o interesse em Mastercard, posso colocar um outro interesse em relação a banco, um outro interesse em relação a uma financeira, nesse caso aqui, que pode ser semelhante ao público que eu quero encontrar, que esse público pode ter interesse também, tá? Então, essa é uma forma bem parecida que a gente utiliza na parte de garimpar aqui na limpeza, na etapa de limpeza, ó, que é a parte da mentalidade de garimpeiro. Então, dos conjuntos que não estão bons, a gente encontrar alguns detalhamentos ali que podem estar bons. Nesse caso aqui, na campanha em ABO, a gente vai encontrar, na verdade, de forma um pouco contrária. A gente vai entrar na campanha de origem e procurar os detalhamentos ali que foram até melhores ali. É uma campanha que já está boa, mas a gente quer encontrar algum segmento, algum intervalo específico de idade, algum posicionamento, alguma região que melhor performou para a gente duplicar e testar em cima disso, perfeito? O objetivo da campanha em ABO é a gente conseguir encontrar fatias de público que vendem mais em volume para a gente conseguir escalar essas campanhas e esses conjuntos em dinheiro na próxima etapa, que é em CBO, tá? O objetivo aqui, basicamente, tem 6 etapas aqui para vocês ficarem um pouquinho mais ligados com relação a BO. Basicamente, o primeiro, duplicar os conjuntos ali que vendem muitas vezes. Então, a gente pega os conjuntos aqui desse mesmo conjunto em ABO que a gente colocou, pega os melhores que rodaram, duplica eles mais vezes, descubra quais não vendem e desliga. Então, basicamente, vai estar fazendo a limpeza aqui do que não funciona, vai deixar o que funciona e colocar mais orçamento no que funciona, descobrir os conjuntos que vendem e um custo por venda ok, e deixa eles ligados sem mexer no orçamento, não escala vertical e nem duplica ele, que entra aqui naquele cenário de ter um checkout barato e um custo por venda mais caro. Então, a gente só mantém esse conjunto aqui, ó, nesse cenário de checkout caro e venda barata. Então, a gente só mantém, não altera, porque se a gente fizer alguma duplicação, se a gente aumentar o orçamento, esse conjunto vai parar de vender, vai empatar ou até ter prejuízo. Então, tem que tomar cuidado. Esse conjunto aqui a gente só mantém porque ele contribui com a escala. Uma quarta coisa, o objetivo dessa campanha ABO é a gente conseguir descobrir os conjuntos que vendem em volume barato e a gente conseguir escalar ele de forma vertical. Nesses conjuntos é o melhor cenário, é os conjuntos que a gente quer escalar, então a gente vai adicionar mais e mais dinheiro. Como é que a gente faz isso? Duplicando os conjuntos, tá? Além da gente estar aumentando o orçamento, que é a parte da escala vertical, a gente consegue estar aumentando o orçamento duplicando, porque naturalmente quando a gente duplica um orçamento ali de 20 ou um conjunto com um orçamento de 40, quando a gente duplica, a gente vai ter o 40 desse conjunto mais 40 do próximo conjunto que foi duplicado. Então, naturalmente, seu orçamento já dobra, porque você duplicou aquele conjunto, ok? Então, essa é uma forma de você conseguir estar aumentando ainda mais seu orçamento. Uma quinta coisa, a gente para de duplicar esses conjuntos aqui, sai dessa campanha, deixa ela ligada e foca em criar outras campanhas, e na etapa 6 a gente reinicia esse processo. Essa é uma etapa aqui que normalmente a gente acaba esquecendo, acaba deixando de lado e acaba continuando duplicando várias vezes ali os conjuntos principais em ABO, mas só que vai chegar algum momento que essa campanha você vai duplicar e não vai conseguir encontrar mais fatias de público que gerem um resultado legal. Você vai acabar duplicando e não vai encontrar nenhuma fatia que tenha algum conjunto ali que tenha um custo por compra barato, um custo por venda barato, porque naturalmente vai saturar esse conjunto. Então a gente precisa parar de duplicar dentro dessa campanha e reiniciar o processo. A gente vai fazer esse mesmo processo com novos conjuntos, com novos criativos, em outra campanha em ABO separada, longe dessa aqui, tá? Porque se continuar dentro dessa aqui, vai chegar um momento que você vai fazer duplicações e não vai encontrar mais nenhum público, nenhum conjunto, nenhum tipo de criativo que gere um resultado legal.
Na campanha principal EBO, e em CBO, que agora é a última etapa que a gente tem, e é uma campanha aqui que onde mora realmente bastante resultado e boa parte do lucro das campanhas como um todo, é uma campanha que a gente escala só de forma vertical. Ou seja, é uma campanha que a gente só aumenta o orçamento. A gente não duplica conjunto, a gente não desliga criativo, não desliga conjunto como um todo, tá? Basicamente, a única alteração que a gente faz nessas campanhas em CBO é aumentar o orçamento. Nos primeiros dias, a gente normalmente inicia essa campanha aqui com um orçamento menor, então um orçamento ali, sei lá, de 200, 300 reais por dia, e, é claro, variando aí, dependendo de acordo com o seu cenário e do ticket do seu produto, mas um orçamento menor, por exemplo, 200, 300 reais, e se ela está rodando ali de 2, 3 dias e está gerando um bom resultado, você conseguiu validar que essa campanha está gerando um bom resultado, aí a gente acelera o nosso orçamento bem maior, investindo bastante dinheiro aqui, acima de 25%, que normalmente é o que a gente faz na campanha ABO, a gente tem o limite de 25% para estar aumentando por conjunto. Na CBO a gente não tem esse limite, porque a gente já está com toda a estrutura validada, criativo, público, fatia de público. Então, quando a gente aumenta o orçamento até a mais acima de 25%, o dobro do orçamento, o resultado se mantém e não tem problema nenhum. Então, nesse tipo de campanha, a gente consegue sair de, às vezes, 300 reais por dia para 1.000, 3.000, 4.000, e o resultado que a gente está gerando continua com uma escala absurda, gerando bastante lucro e conseguindo, de certa forma, manter o custo por utilização de compra e o custo por compra mais estável, porque nesse tipo de campanha em CBO, a gente já tem todas as etapas validadas. Então, aqui que nem eu coloquei, ó, nesse tipo de campanha, a gente consegue sair de 300 para 800 reais por dia, investindo esse valor e gerando mais venda, com um custo por compra até semelhante do que você gerava quando você estava investindo somente 300 reais por dia. Por quê? Porque toda a estrutura já está validada dentro dessa etapa em CBO. Então, quando a gente faz esse aumento, tendo todas essas etapas bem validadas de criativo, de público, fatia de público, na campanha em CBO ela performa bem. Caso você crie uma campanha em CBO e não tenha essas etapas validadas, e você invista bastante dinheiro, é normal que essa campanha não performe tão bem. Então, para essas campanhas em CBO performarem bem, é importante que a gente tenha todas as etapas validadas, tá? CBO, essa aqui é uma dica importante, tá? A gente não desliga conjunto em CBO, porque o Facebook basicamente está aprendendo com esses conjuntos aqui. Se a gente faz alguma alteração ou outra um pouco mais brusca, como desligar um conjunto, essa campanha pode acabar sendo prejudicada, parando de performar um pouco, performando um pouco pior do que realmente estava ali antes de você desligar. Então, não faça essas alterações mais bruscas. A única alteração que a gente faz ali, de fato, é aumentar o orçamento. Nos primeiros dias, a gente começa com um orçamento mais conservador, rodando 2, 3 dias e a campanha está gerando um bom resultado, validou que essa campanha está conseguindo performar bem, com um custo por compra legal, com um custo por finalização de compra legal, aí a gente acelera o nosso investimento no orçamento aqui, saindo e tendo esse aumento mais intenso de verba aqui, acima de 25%, sem problema nenhum, 100%, 150%, 200%, saindo de 300 para 800 reais por dia. CBO é uma campanha com maior risco, naturalmente a gente assume um pouco mais de risco para, às vezes ali, até tem uma mentoria do Rafa onde ele explica isso aqui de forma mais detalhada e mais visual. Às vezes, ali nessa parte inicial da campanha CBO, a gente vai acabar perdendo um pouco de dinheiro, porque a gente está ali validando a campanha como um todo, mas depois ela tem grandes chances aí no segundo, no terceiro, dependendo no quarto dia, de começar a engrenar um pouquinho mais, porque o Facebook está aprendendo com aqueles conjuntos e está distribuindo a verba melhor dentro daqueles conjuntos, e aí ele pode começar a fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e, sei lá, 20 vendas como um todo e passando muito mais desse orçamento que você investiu, então compensando esse certo empate ou prejuízo que você teve aqui no primeiro e no segundo dia, porque naturalmente a campanha vai engrenando ao longo do tempo, tá? Então, esse é um ponto essencial para vocês estarem entendendo. Beleza? Esse aqui é um ponto que o Rafa trouxe aqui bem legal, ó. Quando a gente está investindo, por exemplo, uma campanha e o orçamento da campanha, que é o CBO, o orçamento fica na campanha, o Facebook basicamente vai ter 280 reais para ele estar gastando dentro ali da quantidade de conjuntos que você colocou ali dentro. Se tem 4 conjuntos, ele vai gastar 280 reais nos 4 conjuntos. Então, para cada conjunto, o Facebook vai ter 70 reais para gastar e não 280. Tá? Diferente da campanha ABO, quando você coloca 280, você vai gastar 280 naquele conjunto. Nesse caso aqui, o Facebook não vai gastar 280. Basicamente, ele vai ter 70 para gastar em cada conjunto, e de acordo com o que gera melhor resultado, ele vai investir um pouco mais em determinados conjuntos do que outros. Então, o Facebook vai estar testando cada centavo ali em cada conjunto para saber onde que ele vai distribuir melhor a verba, tá? Então, inicialmente, nos primeiros dias aqui, então, às vezes você toma ali, às vezes, um prejuízo, algum empate ali no valor que está sendo investido, porque o Facebook está aprendendo, então ele pode estar errando nos primeiros dias e depois ele começa a engrenar, começa a encaixar melhor e distribuir melhor a verba no segundo, no terceiro, no quarto dia, fazendo essa campanha se tornar ainda mais lucrativa. Essa campanha aqui, o objetivo dela
é ter lucro. É aqui onde mora o lucro do Perpétuo nessas campanhas de CBO, porque é realmente aqui onde a gente consegue escalar muito mais e gerar um resultado mais expressivo como um todo. A fase 6, na parte da escala, é basicamente a gente repetir a fase 3, 4 e 5, ou seja, constantemente a gente vai estar analisando métricas, constantemente fazendo a limpeza, que é basicamente a otimização dos conjuntos e das campanhas, e escalando campanha principal em CBO. Se você tem pouco dinheiro para investir, o primeiro passo é você repetir os passos 3 e 4 todos os dias, então basicamente você vai analisar as métricas todos os dias e vai fazer limpeza, e não vai estar duplicando todos os dias. Então, você não vai estar fazendo todo dia essa etapa da escala, tá? A etapa da escala você vai fazer em torno aí uma vez na semana. Basicamente isso. Porque para você conseguir fazer essa etapa de escala mais vezes, vai exigir que você tenha mais dinheiro, porque você vai duplicar mais vezes, você vai aumentar mais o orçamento de determinados conjuntos, e isso vai fazer com que você invista mais dinheiro em tráfego. Então, você precisa tomar bastante cuidado aqui, caso você não tenha muito dinheiro para investir nisso, nessa etapa aqui. Quando que você vai estar fazendo e repetindo a escala, a etapa de escala, a fase de escala ali, que é basicamente uma vez na semana. Caso você tenha mais dinheiro, você basicamente vai repetir o processo com as etapas 2, 3, 4 e 5 todos os dias. Então, a 2 é a etapa de ignição da campanha ABO. Então, diariamente você vai estar renovando a sua campanha principal em ABO, vai estar analisando as métricas como um todo das campanhas de teste e da campanha em ABO, vai fazer a limpeza e otimização e vai fazer a etapa de escala. Então, você vai ter novos anúncios chegando em ABO, novos anúncios em CBO e vai ter repetindo isso aqui todos os dias. Então, você vai entrar basicamente em duplicação ali todos os dias. Então, isso vai fazer com que você invista mais dinheiro por dia e, naturalmente, você tem uma escala no seu investimento diário e no retorno das suas vendas ali no final maior, porque você está repetindo esse processo mais vezes, tá? E um ponto bem interessante que eu até tinha deixado de presta atenção e eu revisando o material para estar montando essa aula, me toquei nesse ponto aqui que está escrito no próprio mapa mental que o Rafa coloca aqui, ó, de gerenciamento do tráfego, que é o fluxograma, lá embaixo, ó. Essa etapa aqui que é essencial, de vermelhinho. Então, basicamente aqui, ó, eu queria deixar isso claro para vocês, porque dependendo, vocês podem estar passando por uma coisa semelhante e não entendi o porquê. Então, uma observação, todos os dias que você fizer duplicações, no próximo dia, você terá um ROI menor. Então, isso aqui é uma coisa que você precisa ficar ciente. No dia que você faz otimizações mais pesadas, ou seja, quando você duplica, quando você adiciona novos criativos, quando você adiciona novos públicos para testar, é natural que no próximo dia você tenha um retorno do valor que você investiu em tráfego menor, onde você pode empatar ou ter prejuízo. Por quê? Porque será um dia em que o seu investimento estará sendo usado para teste de quais conjuntos performam melhor. Em média, a cada 10 duplicações, 3 ficam ótimos, o restante fica médio ou ruim. Na parte de médio, são aquelas campanhas onde o custo por compra e o custo por finalização de compra é mediano ali e não gera tanto retorno assim para a gente. Então, é uma campanha com baixo lucro. Então, é uma campanha em um conjunto mediano. Então, nesses dias, os ruins, que são os conjuntos ruins, que é a maior parte que a gente tem nas duplicações e nos testes, a gente testa muita coisa e a maioria das coisas que a gente encontra é coisa ruim. A gente trabalha pegando pequenas partes dos melhores ali, de 10 a gente encontra 3 ótimos, então são nesses 3 ótimos que a gente se concentra. Nesse dia aqui, os ruins consumiram o lucro dos ótimos, então esses 10 ruins aqui que a gente encontrou, que a gente testou, 7 vão estar ruim e 3 vão ser ótimo. Dos 7, mesmo que esses bons aqui estejam com um ótimo lucro, é normal que às vezes você empate com o resultado que você tem nesse dia com esses conjuntos ótimos e, dependendo, até tem um prejuízo. E é normal. Porém, agora será hora de você fazer a limpeza. Então, a limpeza é a etapa 4, que a gente vai estar aqui eliminando o que não está bom e colocando mais orçamento no que está bom. Então, ao realizar isso, ó, na limpeza, os conjuntos ruins serão retirados, então, dali em diante, seu ROI, o seu retorno sobre o investimento, voltará a ficar ótimo, porém, com mais escala do que antes. Então, o seu retorno ficará maior, ou seja, você vai estar ganhando mais dinheiro todos os dias. Vão ter dias que, naturalmente, quando a gente fizer as duplicações, as otimizações mais pesadas, são dias que a gente vai ter um retorno menor, às vezes vai empatar, às vezes vai ter prejuízo, porém, no outro dia é natural que, ao a gente realizar a limpeza, tirar o que está ruim e dar mais força, duplicar e aumentar o orçamento no que está bom, a gente tem um retorno maior. Então, esse é um movimento que eu reparei aqui em alguns projetos que eu estou trabalhando com um orçamento um pouco maior, que isso aqui ficou bem nítido, historicamente, olhando, e essa anotação aqui fez total sentido. E esse é um processo totalmente comum nas campanhas em escala, quando a gente começar a desenvolver e investir mais em tráfego diariamente, tá bom, pessoal? Basicamente, são essas 6 fases do tráfego, então a escala secreta, como escalar suas campanhas mais rápido, são essas 6 fases que você precisa estar prestando atenção, ver se você não está ignorando nenhuma função dentro delas aqui,
e implementando no seu negócio. Fase 1, testes. Fase 2, ignição. Fase 3, análise de métrica. Fase 4, limpeza e otimização. Fase 5, escala. E a fase 6, repetir todo aquele processo de acordo com o momento do seu negócio. Você pode investir um pouco mais de dinheiro, ou se você não pode estar investindo assim tanto dinheiro, então você vai repetir ali algumas fases, vai duplicar um pouco menos durante a semana. Fechou? Basicamente, esse conteúdo aqui que eu tinha para falar com vocês hoje.